Bom dia, esta é a aula 31 do módulo 5, Tratamento Farmacológico do Tabagismo. Vamos abordar um medicamento de primeira linha na cessação do tabagismo, que é a bupropiona. Parar de fumar, além da promessa de final de ano. Ora, nós não precisamos esperar que o calendário do final do ano chegue e se transforme na habitual promessa de o fumante parar de fumar. Aliás, quase sempre não cumprida. Podemos encorajá-lo sim a cada visita, de janeiro a dezembro, lembrando que 80% dos fumantes pensam em parar algum dia, e cerca de 70% dos tabagistas irão se consultar, pelo menos uma vez a cada ano. Porém, só 3% deles irão parar se não tiver ajuda profissional. Portanto, é um recado que eu gostaria de deixar com vocês, que se deve abordar em cada visita do tabagista se ele está disposto a fazer uma tentativa para parar de fumar, usando as técnicas da abordagem breve ou mínima, até chegar à abordagem intensiva, se ele consentir em iniciar o tratamento para parar de fumar. Vamos lembrar um pouco, antes de abordar a bupropiona, o sistema de recompensa cerebral através desse corte sagital do cérebro, mostrando a córtex pré-frontal, o núcleo accumbens, todo o sistema mesolímbico e a área tegmentar ventral, onde se situa o principal conjunto de receptores responsáveis pelo sistema de recompensa cerebral, chamados receptores nicotínicos alfa-4, beta-2, que vai resultar da ligação da nicotina a esses receptores em uma liberação da dopamina, que depois, recaptada, vai gerar os sintomas de abstinência. No início gera recompensa, ou gratificação, o prazer, e depois, ao ser recaptada, se o indivíduo não fumar novamente, vai gerar sintomas desagradáveis relacionados à abstinência da nicotina. Os medicamentos com evidências científicas bastante robustas, que duplicam ou mesmo triplicam a chance de um indivíduo parar de fumar, usados isoladamente em monoterapia ou associados ou combinados entre si, lembrando sempre que também com a abordagem comportamental, são a reposição de nicotina, que vimos nas aulas anteriores, e quaisquer de suas formas ajuda o fumante a parar de fumar e a suportar o período da abstinência. As medicações não nicotínicas, que se incluem a bupropiona, a varenicrina e a nortriptilina, além de medicações promissoras, como a citizina, que está sendo usada na União Europeia, mas ainda não foi aprovada aqui entre nós e também nos Estados Unidos, pelo FDA. Então, como age a bupropiona na cessação do tabagismo? É um antidepressivo atípico, de ação lenta. Foi descoberto por acaso durante o seu uso como antidepressivo em instituições psiquiátricas nos Estados Unidos, que demonstrou que fazia com que os fumantes desejassem parar ou mesmo parassem de fumar durante o seu uso nos períodos em que estavam hospitalizados. Atua como um inibidor de recaptação neuronal da dopamina e da norepinefrina, aumentando a intensidade da recompensa, portanto, e reduzindo a intensidade dos efeitos da serotonina com a recaptação desse outro neurohormônio. Portanto, reduzindo os efeitos indesejáveis da irritabilidade, da depressão e da ansiedade. A atividade dopaminérgica da bupropiona concentra-se no núcleus accumbens, mas o mecanismo exato de ação ainda é desconhecido, enquanto a sua atividade noradrenérgica
situa-se no locus cerúleus. É também um antagonista não competitivo dos receptores nicotínicos de acetilcolina. E daí que vem o fato do indivíduo que começa a usar a bupropiona em torno do 5º ao 8º dia, já não sente o mesmo prazer quando traga o cigarro, devido a esse mecanismo de antagonismo que é feito pela bupropiona na competição com a nicotina. Como age então a bupropiona na cessação? Ela reduz a atividade dos neurônios que liberam dopamina e diminui a atividade, portanto, do sistema de recompensa cerebral. E daí vem os efeitos clínicos: redução da fissura ou do craving e a redução dos sintomas da síndrome de abstinência. Ela reduz também, em algum grau, os sintomas afetivos e psicossomáticos da abstinência à nicotina. Em suma, a bupropiona aumenta os níveis de dopamina no sangue e parece bloquear os efeitos da síndrome de abstinência, simulando a ação da nicotina, que é dar prazer aos fumantes, através da dopamina. A atividade antidepressiva e antinicotínica da bupropiona é mediada tanto por uma ação que estimula os sistemas de dopamina e de norepinefrina, quanto por uma ação inibitória nos receptores nicotínicos. No sumário, então, da ação da bupropiona, é um antidepressivo atípico, ou seja, também pode ser utilizado com fumantes sem história clínica de depressão nas doses preconizadas, aumenta os níveis de dopamina no sangue e parece bloquear os efeitos da síndrome de abstinência e simula a ação da nicotina, que é dar prazer aos fumantes, através da dopamina. O metabolismo da bupropiona, então. Vejamos como funciona a toxicodinâmica e a toxicocinética da bupropiona. A absorção é bem rápida pelo trato gastrointestinal, deve ser sempre precedida do uso de água, em bastante quantidade, ou após a alimentação. Seu pico plasmático é alcançado em apenas 3 horas e tem uma meia-vida longa, de 21 horas. Ela liga-se às proteínas plasmáticas. Quanto ao metabolismo e biodisponibilidade, a liberação é lenta, a meia-vida, portanto, é de 21 horas. A metabolização é hepática, principalmente pela isoenzima CYP2B6, e a eliminação, quase 90%, é renal. É o principal mecanismo de eliminação da bupropiona. Quanto à segurança, é um medicamento com baixo potencial para uso abusivo, é prescrito no receituário branco, tem baixo risco de interação com drogas que afetam o citocromo P450, como os antidepressivos tricíclicos e mal, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, os beta-bloqueadores, os antiarrítmicos e os antipsicóticos. Em geral, recomenda-se um período de 15 dias se o indivíduo tiver em uso de mal antes de utilizar a bupropiona. A tolerância em geral ela é bem tolerada nas doses recomendadas, eventualmente é necessário reduzir para 150 mg nos indivíduos que têm picos hipertensivos ou então apresentam muita insônia. Os efeitos colaterais são, o principal é a insônia, 30% dos indivíduos relatam episódios entrecortados do sono ou dificuldade para iniciar o período de sono. Boca seca em 10% dos indivíduos, cefaleia, pode também ter prisão de ventre, urticária, quando exposto à luz solar, aumento da pressão arterial e um risco aumentado de convulsão. A dose de 300 mg não deverá ser ultrapassada em nenhuma hipótese, a dose diária. Em relação aos estudos de meta-análise,
Em relação às outras monoterapias, a bupropiona duplica a chance do indivíduo parar de fumar, com taxas de abstinência em torno de 24% após 6 meses de cessação, comparáveis à nortriptilina, à clonidina e à varenicrina em dose de 1 mg, mesmo em relação à reposição de nicotina. Portanto, é uma droga bastante eficaz. Em uma revisão de 2013, que comparou diversas meta-análises, isso chamada revisão das revisões Cochrane, no tratamento do tabagismo, a BUP e a terapia de reposição de nicotina ajudaram 80% mais pessoas a parar de fumar comparadas ao placebo. Então, para cada 10 pessoas que param com o placebo, espera-se que 18 parem com a bupropiona ou com a reposição de nicotina. E a BUP, junto com a reposição de nicotina e a varenicrina, aumenta as chances do indivíduo parar de fumar e tem baixos riscos de danos colaterais dentre os que são previstos no uso desta droga. Foi o que demonstraram as meta-análises. Em relação à segurança no uso da droga e efeitos adversos, a bupropiona tem um risco estimado de convulsões de 1 para 1000 entre as pessoas que utilizam. No entanto, a meta-análise encontrou um menor risco do que o esperado nos ensaios, de 1 para 1500. Embora possa haver aumento marginal da probabilidade de qualquer evento adverso grave enquanto se usa este fármaco, não foi encontrado um aumento de riscos de problemas neuropsiquiátricos ou cardiocirculatórios nos estudos com a bupropiona. Da mesma forma que nessa revisão não se encontrou também em relação à varenicrina. Portanto, pode ser utilizado mesmo num paciente psiquiátrico e mesmo num paciente cardiopata, desde que estejam estáveis, usando as suas medicações de forma regular. Em relação, portanto, nessa grande revisão Cochrane, o uso da reposição de nicotina, da bupropiona, da varenicrina e deste novo fármaco, a citizina, mostraram que melhoram as chances do indivíduo parar de fumar, duplicando ou até triplicando essa chance. Que a combinação da reposição de nicotina com a varenicrina é igualmente eficaz como ajuda para deixar de fumar, que a nortriptilina também melhora as chances para parar de fumar. Nós vamos tratar depois dessas duas drogas nas aulas seguintes. E em evidência corrente, nenhum dos tratamentos oferecidos para a cessação parece ter uma incidência de eventos adversos que atenuem a sua utilização. Aqui para ilustrar a imagem de pulmões de pessoas saudáveis e de pessoas com doença pulmonar decorrente do tabaco. Bom, quais são as contraindicações ao uso da bupropiona? Vamos separar em dois grupos: as contraindicações absolutas, que não se deve usar em hipótese alguma, e as relativas, que se pode avaliar e usar com cautela ou com precaução. História de convulsões. Mesmo que seja história de uma convulsão febril na infância, contraindica o uso da bupropiona. Da mesma forma, epilepsia, quadros de anorexia nervosa e bulimia, etilismo pesado, ou seja, o indivíduo que já tem o audite, a escala para medir a dependência alcoólica acima de 20, e indivíduos com síndrome de abstinência alcoólica recente. Também deve-se evitar o uso da bupropiona porque reduz o limiar para a crise convulsiva. Alterações também no eletroencefalograma. História de trauma no sistema nervoso central, de acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico, de traumatismo crânioencefálico, de cirurgia no cérebro, de CA de cérebro também contraindicam o seu uso. Já falamos que na utilização de inibidores da monoaminoxidase, o seu uso deve ser suspenso 14 dias antes de iniciar a bupropiona.
E em gravidez e amamentação não se recomenda o uso da bupropiona. Em relação às contraindicações relativas, algumas substâncias que podem reduzir o limiar para crise convulsiva, como carbamazepina, barbitúricos, fenitoína e antipsicóticos, devem ter suas doses ajustadas e monitorado o uso da bupropiona quando associado em pessoas que fazem uso dessas substâncias, assim como também outros antidepressivos, a cimetidina, a pseudoefedrina, a teofilina e corticosteroides sistêmicos, por causa do risco de convulsão, todas essas substâncias. Com cautela, ela poderá ser utilizada em diabéticos tratados com hipoglicemiantes orais ou insulina, em hipertensos com pressão arterial que não esteja bem controlada, porque a bupropiona também pode ajudar a elevar a pressão arterial. Recomendamos sempre monitorar semanalmente a pressão arterial dos indivíduos que usem bupropiona. E deverá ser utilizada em doses reduzidas, porque seu metabolismo principalmente é renal e hepático, né? Hepático é a metabolização e renal é a eliminação. Então, esses indivíduos com insuficiência renal ou hepática devem ter a dose reduzida para 150 mg ao dia. E também idosos, pessoas acima de 65 anos, podem se beneficiar de uma dose de um comprimido de 150 mg ao dia. Bom, então, resumindo, as indicações da bupropiona é um medicamento de primeira linha para a cessação do tabagismo, é a primeira escolha, não havendo contraindicações. Pacientes com contraindicações para o uso de reposição de nicotina ou varenicrina, pode se beneficiar do uso da BUP. Pacientes que já tentaram parar de fumar com reposição de nicotina, varenicrina, ou mesmo só abordagem comportamental e não conseguiram. Pacientes que pararam de fumar com reposição de nicotina e ou varenicrina e recaíram também podem se beneficiar não só de repetir o esquema com a reposição de nicotina e varenicrina, como também passar a fazer uso da BUP. Há evidências científicas de que a BUP é mais efetiva em mulheres do que em homens. Parece ser efetiva em retardar o ganho de peso pós-cessação, ou seja, pode ter um impacto muito positivo nas mulheres, mas também nos homens, porque aquele ganho de peso em torno de 4,5 kg que acontece nos 3 primeiros meses pode ser mais reduzido, né, ou acontecer num período mais posterior, o que favorece a cessação e minimiza os riscos de uma recaída precoce. Também aumenta as taxas de cessação em pacientes com história de depressão. No caso de uma depressão mascarada pelo fato do indivíduo estar fumante, a bupropiona é efetiva e contribui também para evitar esse risco da recaída. Lembrando que histórias de depressão maior, né, a bupropiona não seria um medicamento indicado também para o tratamento da depressão. Deveria se usar um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, mesmo até junto da bupropiona, pode se associar. Então, as indicações de uso são mulheres, pacientes obesos, porque estão tentando evitar o ganho de peso e acaba o ganho de peso sendo um fator que gera um obstáculo para a cessação. Paciente com história de depressão, obviamente, associada à reposição de nicotina em pacientes que não conseguiram parar de fumar com o uso da monoterapia, à base de reposição de nicotina. Ebert verificou, em estudo de 2009, que quando associada à varenicrina em pacientes motivados a parar de fumar, ela aumenta a taxa de cessação no tabagismo quando comparado o uso na forma de monoterapia. Portanto, também pode, além de associar com a reposição de nicotina, pode se associar com a varenicrina. Como se usa a bupropiona? A dosagem usual inicial é um comprimido pela manhã de 150 mg durante 3 dias, sempre após
o de jejum e tomando bastante água para evitar sintomas gástricos. A partir do quarto dia, se faz um intervalo de 8 horas e se utiliza um segundo comprimido à tarde, não devendo ultrapassar 16 horas, para reduzir os riscos de insônia, que esse medicamento tem como seu principal efeito adverso. À noite jamais deve ser tomada a bupropiona. O dia D deve ser marcado entre o 8º e o 14º dia, idealmente no 8º dia após iniciar o uso da medicação. A duração do tratamento usualmente é 12 semanas, mas alguns pacientes podem requerer a extensão do tempo de tratamento até o 4º ou mesmo até o 6º mês de tratamento e vão ter benefícios, principalmente se são muito ansiosos ou se tem quadros depressivos, vão ter benefício no sentido de se evitar um dos gatilhos da recaída, que é quadro depressivo ou muita ansiedade após parar de fumar. Fazendo um sumário da bupropiona, de um lado, as vantagens. Pode ser administrada 2 vezes ao dia, pode beneficiar pacientes com quadro depressivo e pode ajudar a reduzir o ganho de peso em mulheres. Como desvantagens, o risco de crise convulsiva, não poder ser usada na anorexia nervosa e na bulimia, nem pode se fazer uso concomitante com inibidor da monoamina oxidase, qualquer um deles. Não se deve utilizar junto com a BUP. A cautela é o uso de drogas que usam a via do citocromo P450, o uso de benzodiazepínicos, a teofilina, a cimetidina, a hepatopatia, úlcera e gastrite, porque podem ser ativadas quando se usa esse medicamento, se não se tomem os cuidados necessários. Obrigado pela assistência. E aqui temos, no universo paralelo, um bate-papo no bar de 2 cigarros. Homem, eu poderia matar um homem justamente agora. Os cigarros são a forma perfeita de prazer. São elegantes e insatisfatórios, segundo Oscar Wilde. Obrigado.